semana passada, nós compartilhamos a visão de Zacarias 4. Vamos abrir em Zacarias capítulo 4. Nesses dias o Senhor tem nos dirigido a percebermos o Espírito, entender o significado do Espírito Santo na obra de Deus. O nosso Deus é único, mas se manifesta para nós em 3 pessoas. Isso é um mistério, mas o nosso único Deus se apresenta como o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O que quer que Deus faça hoje no nosso viver é por meio do Espírito Santo. E nós precisamos compreender a presença do Espírito Santo na vida do cristão e como age o Espírito Santo. E ainda, em que condições o Espírito Santo age, ou que condições temos de oferecer ao Espírito Santo para ele agir. Porque não há limite para aquilo que o Espírito Santo pode fazer em nossas vidas. Ele age em nós, e ele age sobre tudo ao nosso redor. De maneira que quando nós confiamos a Deus a nossa vida, quem age é o Espírito Santo. Senhor querido. O Espírito Santo, pela sua própria característica de Deus, ele é invisível. Então a nossa lida com ele envolve fé. E tudo que nós podemos alcançar de Deus, conforme as promessas que Deus tem nos feito, essas coisas se realizarão por meio do Espírito Santo. Amém. Então a nossa atitude tem de ser de obediência à palavra do Senhor e de fé no poder do Espírito Santo. Amém. Quando nós entendemos que a palavra é para ser obedecida, nós estamos oferecendo uma das condições que o Espírito Santo requer para agir em nós: obediência. E o segundo é fé. Fé no poder desse Espírito que está em nós. Amém. Ele não está longe, ele está perto. Na verdade, ele está dentro. Por um lado, ele é derramado, mas por outro lado, ele flui de dentro. Na Bíblia nós temos o testemunho de pessoas que viveram abundantemente por meio do Espírito Santo e realizaram coisas grandiosas, e eles são o nosso modelo. E aqui nessa passagem de Zacarias capítulo 4, principalmente nos versículos 6, nós temos o seguinte dizer: prosseguiu ele e me disse: essa é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Quem és tu? Versículo 7. Ó grande monte, diante de Zorobabel serás uma campina, porque ele colocará pedra de remate em meio a aclamações. Haja graça e graça para ela. Novamente me veio a palavra do Senhor dizendo: as mãos de Zorobabel lançaram os fundamentos dessa casa, elas mesmas a acabarão, para que saibais que o Senhor dos Exércitos é quem me enviou a vós outros. Amém.
A situação aqui é a da reconstrução do templo. O templo, primeiramente, foi edificado por Salomão, a mando de Davi. Davi, o rei que era segundo o coração de Deus, para engrandecer o Senhor, quis construir o templo, porque não havia um templo em Israel. E a presença do Senhor no meio do povo de Israel naquela época se manifestava principalmente na figura da arca, a arca do testemunho. A arca era uma caixa de madeira e ouro que o Senhor havia mandado Moisés construir 500 anos antes, mais ou menos, de Salomão e de Davi. E dentro daquela arca havia as tábuas da lei, havia a vara de Arão que floresceu, e havia ainda um pote com maná, o maná que caía no deserto. Então se pegou uma pequena porção daquilo, colocou-se num pote, e aquilo foi posto dentro da arca. E o lugar adequado daquela arca foi no tabernáculo. E o tabernáculo tinha 2 compartimentos: o santo lugar e o santo dos santos. A parte mais interior, mais profunda do tabernáculo era o santo dos santos. E era lá que Deus se manifestava. E era lá que estava essa arca. E quando o sumo sacerdote entrava naquele espaço, então ele se deparava com a presença de Deus. E Deus se manifestava e falava com Moisés primeiramente, depois com o sumo sacerdote, de cima daquela arca. Então a arca significava a presença de Deus no meio do seu povo. Mas depois, por causa das infidelidades do povo de Israel, durante o tempo dos juízes, o povo então entra na boa terra, por meio de Josué. E a geração de Josué foi quem sucedeu Moisés. E a geração de Josué foi uma geração fiel ao Senhor. Mas as gerações seguintes começaram a abandonar o Senhor. E chegaram a abandonar o Senhor várias vezes. E sempre que eles abandonavam o Senhor, adorando outros deuses e deixando de cumprir os mandamentos do Senhor, naturalmente eles se metiam em complicações. Ou eram inimigos que vinham e dominavam sobre eles, ou eram pestes, doenças, ou era seca, ou era praga de gafanhotos, alguma coisa de ruim sobrevinha. Pelo fato deles abandonarem o Senhor, eles perdiam a bênção e a proteção do Senhor. Então a fase seguinte, a entrada na boa terra, está no livro dos Juízes. Esse período durou uns 300 anos, mais ou menos, e terminou nos dias de Samuel. Primeiro Samuel, como profeta do Senhor e sacerdote, estabeleceu Saul como rei. Saul não foi fiel ao Senhor, e o Senhor então estabeleceu Davi. Então Davi sucedeu Saul no trono de Israel, e terminou assim a era dos juízes. E essa era, tem lá o livro de Juízes, foi um período de altos e baixos, mais baixos do que altos, por causa da infidelidade do povo. Então aquele tabernáculo aonde a arca devia estar desapareceu, e a infidelidade do povo foi tanta que numa determinada guerra, nos dias de Eli, que foi o sacerdote que recebeu Samuel lá, a infidelidade do povo foi
que nos dias de Eli, a própria arca foi levada para a guerra. Não era para ser levada para a guerra, era para ficar lá no tabernáculo. O povo é que tinha que ser fiel ao Senhor, e o Senhor lutaria por eles. Mas como eles eram infiéis ao Senhor, e abandonando o Senhor, perderam a sua bênção e proteção, eles lidaram com a arca de maneira errada. E como a guerra se tornou desfavorável a eles, eles acharam que se levasse a arca à guerra, Deus estaria com eles, e começaram a dar um trato supersticioso à arca, e não mais de fé e de obediência. E o que aconteceu? Pior desastre. Eles perderam a guerra e a arca foi levada pelo inimigo. Não podia ser desgraça maior. A arca na mão do inimigo, e o tabernáculo ficou sem sentido, vazio. E essa arca ficou por um tempo na mão dos filisteus. Irmão, mas aquilo era batata quente, e começou a vir muitas pragas para os filisteus. Ele falou: gente, vamos devolver essa arca para eles. Arrumaram uma carroça, fizeram um monte de coisa que deu na cabeça deles, e falou: olha, vai boi, vai e leva esse negócio para eles lá. Aí cessaram as pragas para eles. E a arca então ficou perdida por alguns tempos lá. Perdida não, ficou para lá e para cá, na casa de um, na casa de outro. Então se desvinculou a arca do tabernáculo, e o tabernáculo acabou deixando de existir, e a arca não tinha mais lugar para estar. A arca significava a própria glória de Israel, a presença de Deus no meio do povo, e aquilo ficou sem sentido algum. Quando o Senhor levantou Davi, porque ele era um homem segundo o coração de Deus, uma das suas grandes preocupações foi honrar a presença de Deus no meio do povo, honrando o símbolo, o que simbolizava a arca. Então veio no coração de Davi o encargo de construir o templo, um lugar para a arca do Senhor. Então Davi considerava que o Senhor estava sem casa no pensamento dele, e que ele precisava de uma casa para descansar. É claro, Davi não era ingênuo, né, de achar que Deus precisava de uma casa para descansar, né? Claro, Deus é Deus, Ele é o Criador de tudo. Mas espiritualmente, Deus queria honrar Deus como o verdadeiro rei de Israel. Então, para que Deus fosse honrado, ele planejou fazer o templo e colocar a arca lá dentro. O que Davi queria como rei, é que Deus mesmo estivesse no governo do seu povo. E quando ele vai buscar a arca onde ele estava e leva lá para Jerusalém, para depois construir o templo, ele, depois de muitos desdobramentos, né, essa história da levada da arca, da condução da arca para Jerusalém, também deu muito problema. Mas o fato é que quando se resolveu os problemas de como levar a arca, ele entrou dançando doidamente em Jerusalém, junto com a arca. Puxa, que alegria que é essa! Uma alegria, ele perdeu o controle, dançava com todas as suas forças. Quando ele chegou em casa, a mulher dele falou: que papel ridículo que você fez, a Mical. Ah, ridículo. Eu danço mesmo com o meu rei, né? Davi dava muito valor à arca, não exatamente ao objeto arca, mas ao que significava a presença do Senhor. Mas Deus o impediu de construir o templo e falou: você não vai construir, Davi. Você é homem de sangue, tem muita guerra, muita morte, você matou muita gente. Eu edifico a minha casa em tempos de paz, teu filho vai edificar. Então Davi falou: tá certo, eu só vou preparar as coisas. O Senhor falou: pode.
Aí ele juntou todas as riquezas que ele tinha e colocou para a edificação da casa do Senhor. E convocou o povo e preparou os materiais e tudo que era necessário para a edificação. Aí veio o filho dele. O filho dele chamava Salomão. Salomão é o mesmo que Shalom. Shalom significa paz. Então o templo foi edificado em tempos de paz. E nos dias de Salomão não houve guerra em Israel. A glória de Israel era tão grande que ninguém botava a cara com Israel. E como Israel nunca quis ser um império, só quis dominar sobre o território que o Senhor deu, então eles se tornaram uma nação poderosa, rica, e a presença do Senhor ali era gloriosa. Mas a história não termina aí, irmão. Não chegamos em Zacarias ainda. Os reis seguintes a Davi, incluindo o próprio Salomão, na segunda parte da sua vida, começa a cometer todos os erros de novo. O próprio Salomão. Primeira parte da vida dele, ele recebe sabedoria do Senhor e edifica a casa do Senhor. Uma fase gloriosa. Mas logo em seguida, ele se atrapalha e começa a se casar desesperadamente com muitas mulheres. Havia uma ideia política aí, que era casar com princesas e fazer pacto com muitos reinos. No fim ele casou com 700. É muita mulher, gente. Que loucura! Loucura mesmo. Depois de sábio ficou burro. Completamente. Só ajuda trabalho. Senhor querido. As irmãs são uma bênção, hein? Não vamos entender mal, hein? Por favor. Vai 700 aí. Mas não, vai 700. E essas mulheres eram estrangeiras e vinham para Israel. E quando vinham para Israel, lá para a casa de Salomão, elas traziam seus ídolos, seus deuses pagãos. Olha aqui. Edificou a casa ao Senhor, ao único e verdadeiro Deus. E depois começa a trazer essas mulheres pagãs, gentias, com os seus ídolos. Aí depois, para esses ídolos não ficarem dentro da casa dele, o que ele fez? Ele construiu templos, um aqui e outro ali, um monte de capelinha, para cada uma ir rezar para o seu santo. E o pior aconteceu. Ele acabou nas capelinhas, ajoelhado aos pés daqueles deuses. Senhor, Não dá para pensar, né, em coisa mais desastrosa. E a partir dali começou a haver uma alternância de reis maus e reis bons, maus e bons, maus e bons. E o Senhor advertindo: para com isso, para com isso. Por fim aquela casa caiu. Chegou um tempo em que Deus disse que não havia mais remédio algum, que ele teria que de novo abandonar o povo por causa dos seus pecados. E em decorrência desse abandono do Senhor tirar de Israel o seu cuidado e a sua bênção, veio o rei da Babilônia e destruiu toda a cidade, e destruiu também o templo, e levou todos os objetos sagrados do templo para o templo dos ídolos na Babilônia. E o povo foi levado cativo, muitos mortos, massacrados, e muitos levados cativos para a Babilônia. E a terra ficou desolada, Jerusalém e as cidades de Israel destruídas. Não se pode falar numa destruição maior do que essa. Não sobrou nada. As edificações destruídas, o próprio templo destruído, e o povo cativo na Babilônia. Mas Deus é um Deus de propósito. E ele já havia prometido enquanto advertia: se essa situação chegar a acontecer,
eu vou restaurar vocês. Deus é um Deus de restauração. Amém. Não dá para entender a misericórdia do Senhor. O povo de Deus sempre tripudiou sobre a bondade e a misericórdia do Senhor. Mas a misericórdia do Senhor nunca se esgotou. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Elas se renovam a cada manhã. Como o Ocidente dista do Ocidente, desse tamanho é a vontade, é a misericórdia do Senhor. Elas se renovam a cada manhã. E tiveram cativos na Babilônia por 70 anos. E agora eles voltam para restaurar. Agora nós chegamos em Zacarias. Então, num tempo em que Zacarias, o profeta, está profetizando, haviam duas pessoas ali que liderariam o povo na reedificação do templo e da cidade. Um era Zorobabel, que seria o governador, o administrador. E o outro seria Josué, que era o sacerdote. Então um levaria o povo ao trabalho, era Zorobabel, e o outro levaria o povo à presença de Deus, era Josué, o sacerdote. Mas ao longo do livro de Zacarias nós vemos que esses dois estavam com o moral totalmente destruído. Eles estão voltando depois da destruição, depois do cativeiro, e eles chegam ali com o moral totalmente destruído, desmotivados. Mas de qualquer maneira, eles saíram da Babilônia, tomaram essa iniciativa, tiveram essa humildade, essa obediência e essa força para sair, deixar a Babilônia e ir para Jerusalém. Porque a maioria dos judeus, é uma coisa impressionante a bondade de Deus. Eles foram para o cativeiro da Babilônia e Deus os abençoou lá, irmãos. E eles se tornaram comerciantes prósperos lá. Então estava bom de não sair de lá, porque já não eram mais escravos 70 anos depois. Mas houve alguns que, movidos por dignidade e por amor a Deus, voltaram para reconstruir Jerusalém e o templo, principalmente o templo. E agora eles chegam lá, está tudo no chão. E ainda a memória da vergonha daqueles 70 anos de cativeiro. Então o Senhor vem através do profeta animar esses dois. Josué ele animou no capítulo 3, é uma outra história. E aqui ele vem animar Zorobabel, que é o governador. Então, ele teve uma visão, Zacarias. Na semana passada nós falamos sobre essa visão, mas hoje eu não quero enfatizar isso. Mas o que está dizendo aí, essa visão, 2 oliveiras, um candelabro, um vaso e tubos, ligando diretamente às lâmpadas, para mantê-las permanentemente acesas, é uma visão da provisão do Espírito, como o Senhor provê o Espírito. Isso aqui é como um sistema hidráulico das nossas casas. A água vem da rua, chega numa caixa e se distribui para as torneiras, não é? Aqui é a mesma coisa. O óleo vem das oliveiras, enche aquele vaso e ele se distribui nas lâmpadas. O candelabro é uma figura da igreja e as lâmpadas é uma figura de cada um de nós. Naquela situação dos dias de Zacarias, de Zorobabel, o candelabro todo é a nação de Israel. E cada um dos que estavam ali para edificar é uma dessas lâmpadas. Essas lâmpadas estavam apagadas por causa do moral baixo deles, a falta de ânimo. Eles já tinham deixado a Babilônia e ido para Jerusalém, mas frente ao tamanho do trabalho, sem contar a oposição dos que se instalaram ali, na ausência deles durante os 70 anos,
70 anos fora dali, alguém ocupou aquela região. E agora eles voltam. É o problema que nós temos lá em Israel hoje. Por que tem tanta guerra ali, Palestina e judeu? Por causa da terceira derrubada do templo. Essa foi, estão voltando da primeira. Quer dizer, da segunda destruição do templo, desculpa. Que veio logo depois de Jesus, pelos romanos. O templo foi novamente destruído e o povo disperso pelo mundo. E eles voltaram em 1948, há pouco tempo atrás. Só que eles ficaram quase 2.900 anos fora de lá. Chegam lá, a turma falou: depois de 1.900 anos você aparece aqui? Eles falam: voltando. Mas vocês foram embora, não é? Usa o capião, isso aqui é nosso. Vocês perderam o direito. Falo, não, é nosso desde Abraão. E judeu é encardido, né, irmão? Falo, não, é nosso, nós voltamos. E está esse perrengue lá o tempo todo. E o povo volta nos dias de Zacarias. Então tem um trabalho imenso pela frente. E os povos que se instalaram, as pessoas falaram: não queremos mais esse povo aqui não. E eles resistiam e criavam intrigas políticas para que os que dominavam a terra impedissem eles de reedificar o templo. Fora as lutas, os ataques. Então eles estavam com moral bastante abatido. Então o Senhor está querendo dizer para Zorobabel: fica tranquilo, as lâmpadas de vocês vão ser acesas, Israel vai voltar a brilhar. É pelo meu Espírito. É pelo meu Espírito. Semana que vem a gente volta mais a essa figura e vê como é que isso reflete na nossa história hoje, na igreja. Então, observa as palavras do Senhor no versículo 6. O Senhor diz: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força nem por poder. A palavra aqui, força, mais exatamente é exército. E a palavra poder é força natural. É o vigor natural, a disposição natural. E o Senhor está dizendo para Zorobabel: Zorobabel, você não precisa de um exército. E você também não precisa contar com a sua própria força. É pelo Espírito. Talvez Zorobabel pensasse: puxa, se eu tivesse um exército aqui para me garantir contra a importunação desses aqui que querem me impedir, e se eu tivesse o povo com mais ânimo, aí eu levantava esse templo. Mas ele não estava podendo contar nem com o exército e nem com o vigor do povo. Então o Senhor veio por meio de Zacarias e diz: Zorobabel, você não precisa de um exército. E também não meça o que você precisa com a capacidade que você tem. Vai ser pelo meu Espírito. Amém. O meu Espírito vai agir. Amém. Essa é a ênfase que o Senhor tem nos dado. Creia no poder do Espírito Santo. Não há problema, nem externo e nem interno. Às vezes nós somos muito enfraquecidos, ficamos desanimados quando nós nos deparamos diante de uma escolha. A palavra do Senhor nos incomoda a abandonarmos certas coisas que gostamos muito. Então eu estou claro que eu estou ouvindo o Senhor e que a minha única saída é obedecer. Mas eu encontro dificuldade para obedecer, que eu gosto daquilo que o Senhor está dizendo: deixa. Não é duro isso, irmãos? Esses conflitos aí não é duro? Puxa, é duro isso daí, irmãos. Eu sei que é duro. É duro para todo mundo. E nós ficamos naquele conflito. No íntimo, nós até dizemos: Senhor, eu te quero. Mas eu também não queria largar a mão disso. Eu
gosto disso. Então, nós temos essas fraquezas. O que é fraqueza? Fraqueza é aquela nossa dificuldade em fazermos o que o Senhor quer. E essas fraquezas às vezes são muito fortes. É uma contradição, né? A nossa capacidade diante do que o Senhor requer de nós, a nossa capacidade de reagir é muito fraca. E aquilo nos pressiona a continuarmos agarrados naquilo. E nós ficamos num conflito. Mas se nós entendermos que tudo é pelo Espírito, faça um desafio ao Senhor. Senhor, move o teu Espírito em mim. E eu vou perder o gosto por isso. Amém. Não é isso? É que nem um viciado. Não é verdade? Pessoas que tinham problema com vício de bebida, de cigarro, ou mesmo de droga, quando é liberto, tem nojo daquilo. Verdade. Verdade, Denise? Verdade. Confere? Bom demais. Então, creia que o Espírito Santo pode mudar as coisas no seu coração. É pelo Espírito. Nós só temos que ser humildes diante do Senhor e falar: Senhor, me livre. Senhor querido. O versículo 7 diz assim: Quem és tu, ó grande monte? Diante de Zorobabel serás uma campina, porque ele colocará a pedra de remate em meio a aclamações. E a palavra prossegue no versículo 9: As mãos de Zorobabel prepararam os fundamentos dessa casa, elas mesmas a acabarão, para que saibais que o Senhor dos Exércitos é quem me enviou a vós outros. Zorobabel, você vai começar e você vai terminar, e você vai colocar a pedra de arremate entre muita aclamação do povo. Porque na hora que você colocar a pedra de arremate, vocês vão ver que o Espírito se moveu e deu a vitória para vocês. Amém. Então, no versículo 7, há uma pergunta: Quem és tu, ó grande monte? E procurando entender o que está dizendo aqui, eu vi alguns comentários. O que seria esse grande monte? Jerusalém está edificada entre 7 colinas. A cidade de Jerusalém tem 7 colinas, 7 pequenos montes ali. Os 2 mais conhecidos é o Monte Moriá, onde está o templo, e o Monte Sião, onde estava o palácio do rei. Mas havia mais 5 montes ali na cidade. Então talvez um dos significados dessa palavra se refira ao Monte Moriá. Puxa, edificar, reedificar a coisa destruída, e ainda em cima do monte ter que levar tudo lá para cima. Outros já diz assim: talvez isso se refira a um monte de ruínas. Um monte de ruínas. Porque se você tem um terreno limpo para começar uma obra, já facilita. Mas se primeiro você tem que fazer a obra de destruição, isso dá muito trabalho. Ou de limpeza. Nos últimos anos, nos últimos 2, 3 anos, acho que não está valendo mais esse negócio de patrimônio, né? E a turma está derrubando as casas velhas de Rio Claro, né? O que tem de terreno limpo de casa velha? Então você vê o pessoal destruindo, né? Só que ali eles têm a oportunidade de começar pelo telhado e derrubando de uma maneira programada. Ali não, ali estava uma ruína, aquele monte de pedra. Então tinha que afastar tudo aquilo, restabelecer os alicerces e construir tudo. Ainda com o trabalho de ter que resistir a adversários. Mas seja qual for a situação, o fato é que um monte, uma coisa grande, que cresce para cima da gente, e a gente fala: acho que não vai dar para mim. Um problema muito grande, um desafio muito grande, seja uma situação a ser enfrentada, seja essa questão das nossas fraquezas, você fala: para mim não dá.
era mais ou menos assim que Zorobabel estava. Mas o Senhor estava dizendo: dá, pelo Espírito, dá. Amém. E você vai dizer para esse grande monte, que é isso que te assusta, é isso que te gera desânimo. Você vai dizer para ele: vira uma planície, né? Será como uma planície, um terreno favorável, e você vai trabalhar ali. Amém. O Espírito do Senhor vai se mover ali. Amém. Você vai começar e você vai terminar. Amém. Isso será glória para o Senhor e para você mesmo. Amém. Aleluia. Que o Espírito do Senhor realiza. O Espírito do Senhor está em nós. Amém. E se nós aprendermos a ter obediência e fé, certamente não nos faltará o mover do Espírito Santo. Amém. Ô José, vamos cantar aquela? Temos que crer e sempre obedecer. São duas coisas: crer e obedecer. Obedece a palavra do Senhor, porque foi sempre aí que Israel fracassou, perdeu a presença do Senhor. Todo o mal veio pela desobediência. Verdade. Então nós temos que humildemente fechar diante do Senhor essa porta. Eu digo humildemente porque às vezes você fala: eu não obedeço, não é porque eu quero, eu não obedeço porque eu não tenho força. Mas o mesmo Senhor que te dá a regra, Ele é o mesmo que te capacita a cumprir a regra. Amém. João nos diz: os mandamentos do Senhor não são penosos, mas Ele pode ser grande como um monte na nossa frente. Mas se nós entendermos que o Espírito do Senhor, Ele mesmo vai trabalhar fidelidade em nós. Amém. Essa fidelidade não brota naturalmente de nós, ela é trazida como um presente de Deus, por meio do Espírito Santo. Amém. Nós só temos que ser humildes, reconhecer a nossa falha e falar: Senhor, move o Teu Espírito na minha vida, Amém. para que eu seja fiel. Amém. E quando nós somos fiéis, quando nós somos obedientes, aí nós prosseguimos para a experiência de fé. Crer que o Espírito Santo se move. Que se nós temos nos disposto à obra transformadora do Senhor, que nos livra da nossa infidelidade, certamente o Espírito Santo se moverá nas nossas orações, Amém. a respeito de qualquer assunto. Amém. Amém? Amém. Senhor querido, Amém. Senhor, nós te agradecemos, porque o Senhor insiste conosco. O Senhor nos oferece todas as condições para realizar as suas obras em nós. Sim, Senhor. Senhor querido, queremos atender a visão do profeta e crer, Senhor, que não precisamos de recursos naturais, não precisamos de um exército, não precisamos contar com as nossas próprias forças, ou precisamos crer no Espírito Santo, precisamos obedecer ao Senhor, e certamente Ele fará todas as coisas, e não haverá inimigo que possa nos derrotar, não haverá obra que não possa ser realizada, tudo nos será possível. Nós temos um Deus maravilhoso, misericordioso, e que mesmo na nossa desobediência nos corrige e nos refaz para restaurar a nossa vida. Ó Senhor Jesus, nos ensina a crer e obedecer. Amém. Amém. Amém.